Olá, tudo bem com vocês? Saúde e paz. Saúde e paz. Saúde e paz. A lógica do ser escravo. A lógica do viver perdido e não ter liberdade. Muitas vezes, vai além da própria escravidão. Eu vou narrar um episódio sobre o Brasil. Falaremos sobre um conflito que aconteceu depois da abolição da escravatura. Aconteceu na chamada República Velha. Nós falaremos sobre o movimento messiânico no Brasil, da chamada Guerra de Canudos. Canudos, Belo Monte, um local humilde, simples ao extremo, localizado no sertão da Bahia. Um local diferente, estranho, mas onde viveu um homem. A Bahia, no final do século XIX, estava passando por uma grande seca, uma terrível seca. Um período, por assim dizer, muito estranho. Foi um período que foi caracterizado por uma grande seca em decorrência do El Niño no Nordeste brasileiro, gerando seca e muita chuva no Sul. E nessa época, começaram a surgir alguns movimentos messiânicos no Brasil. A palavra Messias significa Salvador, o enviado de Deus. E neste caso, este homem que eu vou citar para vocês se chamava Antônio Vicente Mendes Maciel. Ele criou um arraial, uma vila de casas muito simples, feitas de pau a pique, ou seja, de barro e madeira, chamada Arraial de Canudos. O lugar tinha um nome até mais bonito, Belo Monte. E hoje esse lugar não existe mais, ele está submergido no famoso açude Cocorobó, que fica no rio Vaza Barres, no Nordeste brasileiro, no sertão da Bahia. Para vocês terem uma ideia, quando a gente fala de canudos, a gente fala de pessoas que eram escravizadas e tinham ganhado a liberdade e foram morar com esse Antônio Vicente Mendes Maciel. Pessoas que eram livres, mas não tinham a liberdade e eram dependentes dos coronéis mandatários fazendeiros de grandes fazendas, ou canavieiras, ou criadoras de gado, ou produtoras de cacau, ou mesmo fazendas simples do sertão nordestino no meio da Caatinga, a Mata Branca. Parem para pensar, parem para refletir, parem para analisar o quão importante, o quão interessante, o quão grande foi compreender, entender que o homem viveu escravizado durante séculos no Brasil e após a libertação da escravidão continuava escravo dos mesmos brancos, dominadores e desrespeitadores. Mesmo se você fosse branco e trabalhasse para um destes homens assalariadamente, você poderia ser surrado, torturado. E por volta de 1893, Antônio Vicente Mendes Maciel, também conhecido como Antônio Conselheiro, um homem que tinha sido professor, um homem que era também caixeiro viajante, ele resolveu montar uma vila porque ele acreditava que nós deveríamos expulsar o presidente da República do Brasil e trazer de novo o imperador Dom Pedro II. E também a família real para o nosso país. Foi isso que aconteceu. Milhares de pessoas começaram a seguir Antônio Vicente Mendes Maciel e ele começou a ter muita força no sertão baiano. Ele chegou a dizer para a sua população
de miseráveis que o sertão ia virar mar e o mar ia virar sertão. Coisa interessante, coisa curiosa, coisa espetacular. Curiosamente, hoje, o local onde Canudos existiu é realmente um lago, é um mar de água em meio ao Nordeste. O Nordeste é seco, lá você se alimenta com lagartos, com calango, come um cacto semelhante ao xique-xique, se alimenta com muito pouco que a mãe natureza oferece, o gado é magro, os animais são frágeis, a vida é difícil. Ainda hoje, a vida no sertão nordestino não é das melhores e não é das mais práticas de se organizar, de se subsistir, de realmente de sobreviver. O sertão nordestino realmente foi terra de ex-escravos, de caboclos, de mulatos, de brancos pobres, de pessoas que viveram de maneira brutal no nosso querido país chamado Brasil. Conselheiro apenas foi um conselheiro, um homem que queria ajudar, talvez quisesse se beneficiar um pouco e criou essa vila, mas muita gente não gostou nada do que ele fez. Primeiro porque ele tirou os trabalhadores da área rural. Consequentemente, os fazendeiros ficaram sem mão de obra barata. Segundo, porque às vezes essa própria mão de obra agia um pouquinho como Robin Hood e tentava tirar daquela região muito ou pouco que poderia ser destinado aos pobres, aos miseráveis. Ah, conselheiro, conselheiro, você sempre foi tão incrível. O que você fez nessas terras? Você transformou essas terras em um local de esperança. Esperança para miseráveis, esperanças para seres paupérrimos, esperança para aqueles que em outros tempos já tinham chegado aqui no navio negreiro. Mas o rico, o povo branco, não aceitou. E foi reclamar para o governo da Bahia, e o governo da Bahia foi reclamar para o governo do Rio de Janeiro, e na época, os primeiros presidentes já mandaram tropas do exército, famintas e pobres, para lutar contra Conselheiro. E nas primeiras batalhas, Conselheiro vence. Conselheiro mostra sua força. Porém, em uma última batalha, já por volta de 1897, o exército manda aproximadamente 7.000 soldados. E esses soldados vão duramente arrebentar e destruir a grande vila de Canudos. Euclides da Cunha, um grande jornalista e um grande escritor, escreveu um livro sobre Canudos. O nome deste livro, Os Sertões. Eu quero citar um pouco de Euclides aqui, na nossa aula, mentoria tão especial, falando sobre o que aconteceu naquela região. Eu quero falar a vocês que aquele homem chamado Antônio Vicente Mendes Maciel, na época do governo do presidente Prudente de Moraes, lá pelo ano de 1897, já naquela grande Belo Monte, que recebera ex-escravos e pobres moribundos, aquele homem que desenvolveu pregações políticos e religiosas, que discordava das mudanças da República, que queria que o imperador voltasse, ele que era tão messianista, sebastianista, ele que a partir de 1870 já tinha realizado pregações que atraíam muitas pessoas no sertão, dizia que a terra não tinha dono e que a terra era de todos. Ele que com 65 anos, em 1893, chegou numa propriedade rural abandonada,
perto desse rio Vaza Barres, e essa localidade se chamava Canudos. O conselheiro tinha chamado ela de Belo Monte, ele tinha batizado ela de Belo Monte. Ele criou ali a Sociedade Santa. Lá, as pessoas se mudaram, sem terra, vaqueiros, ex-escravos, pessoas miseráveis, de todo tipo. E lá tinha um modo de vida bem regrado. Alguns com características como o socialismo, onde as pessoas se ajudavam umas às outras. Pensem neste detalhe. Lá, as colheitas, os rebanhos, o fruto do trabalho era tudo dividido, como no escambo. E o excedente, o que sobrava, era vendido para ganhar um dinheirinho, que os administradores de Canudos cuidavam. Não tinha cobrança de impostos. E também não podia existir lá prostituição ou mesmo bebidas alcoólicas sendo comercializadas. O povoado, então, tinha normas próprias. E era uma sociedade alternativa, como dizia o Raul Seixas. Interessante, né? Uma sociedade alternativa, como dizia o grande Raul Seixas. Sim. O povo não gostou muito do que aconteceu em Canudos, como eu falei. A população de Canudos estava vivendo bem organizada. Prudente de Moraes, no final, mandou soldados e os soldados perderam. Só numa última batalha que os soldados ganharam. Eu vou agora parafrasear um pouco de um dos maiores escritores do Brasil, Euclides da Cunha. Ouçam com atenção o que eu vou ler. A Guerra de Canudos foi tema do livro Os Sertões, do escritor e jornalista Euclides da Cunha. Publicado em 1902, o livro alcançou grande repercussão e logo se tornou um clássico, consagrando seu autor como um dos mais importantes ensaístas brasileiros. Eu quero que vocês ouçam, queridos alunos maravilhosos, incríveis, que estão me ouvindo neste momento pelas ondas da World Wide Web, pelo canal da rede social YouTube, alunos da Escola de Educação Básica Santo Anjo da Guarda, alunos da Escola de Ensino Médio de Freitas, alunos do Colégio Evolução de São Lutero, pessoas que gostam de história, alunos formandos, alunos não formandos, ouçam. Canudos não se rendeu. Exemplo único em toda a história, resistiu até o esgotamento completo. Expugnado palmo a palmo, na precisão integral do termo, caiu no dia 5 ao entardecer, quando caíram seus últimos defensores, que todos morreram. Eram 4 apenas, um velho, 2 homens feitos e uma criança, na frente dos quais rugiam raivosamente 5.000 soldados. Pensem nisso. 5.000 homens contra 4 homens, aliás, 2 adultos, um idoso e uma criança. Pensem nisso. Rugiam raivosamente. Imaginem vocês aí, ó. Estou vendo 4, 5 meninas inocentes, o Marcos Paulo Braz, a professora Marlise e 5.000 homens querendo destruir. Quando a guerra estava feita, quando as batalhas se estruturaram, eu queria dizer para vocês, amigões, amigas, queridos amigos e amigas aqui da sala, que a prostituição começou a reinar em torno de Canudos. Para vocês terem uma ideia básica e clara, mas não dentro da cidade, fora, na Vila Militar, que o alcoolismo também reinou. E muitos dos habitantes de Canudos, já miserabilizados, acabaram traindo o conselheiro e foram para o outro lado. O álcool faz coisas às vezes. Eu vou agora continuar o meu estudo sobre Antônio, o homem que lutou contra a escravidão, o homem que lutou
contra a República, o homem que morreu, mas não morreu assassinado, morreu de gripe, foi desenterrado, cortaram sua cabeça, levaram para a Faculdade de Medicina de Salvador. E podem acreditar, tentaram estudar a cabeça dele para ver se ele era maluco, mas o povo daquela época analisava as coisas de maneira diferente. Euclides, olha bem, Euclides da Cunha interpretou a Guerra de Canudos a partir de fontes orais. Eu quero que vocês lembrem que o professor de português, a professora de português de vocês, pode estar trabalhando com fontes orais com vocês, dentre as quais, no Nordeste brasileiro, que a gente está falando aqui agora, uma das mais interessantes é a literatura de cordel, que é escrita a partir de fontes orais. Minha mãe, inclusive, organizou junto comigo um dia uma parte de um texto de literatura de cordel falando de um soldado da época da Guerra de Canudos, o chamado Soldado Dinarte. Eu escrevi o texto para ela através de informações orais que eu recebi dela e também do meu tio. Euclides interpretou a Guerra de Canudos, então, a partir de fontes orais, como os poemas populares, cordel, as profecias religiosas encontradas em papéis e cadernos nas ruínas da comunidade. Baseou-se em profecias apocalípticas, que julgou serem da autoria de Antônio Conselheiro para criar em Os Sertões um retrato sombrio do líder da comunidade. Esses poemas e profecias foram o ponto de partida de sua visão de Canudos como movimento, é bom que vocês lembrem, sebastianista e messiânico, vinculado à crença do retorno mágico do rei português Dom Sebastião para derrotar as forças da República e restaurar a monarquia. Este é o ponto que eu gostaria que vocês lembrassem. Espero que tudo esteja bem na sala e daqui a pouco mais nós conversamos, perfeito? Foi além da narração da guerra ao construir uma teoria do Brasil cuja história seria movida pelo choque de etnias e culturas. O conflito entre Canudos e a República resultou para Euclides do choque entre dois processos de mestiçagem, a litorânea e a sertaneja. O mestiço do sertão apresentaria vantagem sobre o mulato do litoral, devido ao isolamento histórico e à ausência de componentes africanos, que tornariam mais estável sua evolução racial e cultural. Era uma época que se estudava muito a eugenia, a melhora do homem brasileiro, sob o ponto de vista racial. Era um país racista, que infelizmente ainda continua racista. O Brasil, ele tem dessas, né? A gente acaba compreendendo que é uma luta de dominadores e dominados, uma luta, muitas vezes, de brancos contra negros, de ricos contra pobres, onde o povo humilde, ele sempre é bestializado. Nunca esqueçam deste detalhe fundamental. Não abra o som, por favor, não abra o som. Eu quero que vocês compreendam isto. O povo, na maioria das vezes, é bestializado. Canudos não se rendeu. Nunca esqueçam deste detalhe. Eu gostaria de agradecer muito a discussão desta mentoria, que fala justamente sobre uma guerra-conflito que marcou a história do Brasil logo após a abolição da escravatura.